Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas de Teoria do Direito e Filosofia do Direito, e hoje eu vou corrigir a nona questão que foi aplicada no 44º Exame de Ordem Unificado, a prova da OAB, agora no dia 17 de agosto de 2025. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em Teorias da Justiça e Filosofia do Direito. No canal eu tenho muito material interessante, introdutório de difusão de filosofia do direito, mas também muitas playlists que você pode se aprofundar os teus estudos na teoria da justiça, da lei natural e em outros temas da filosofia do direito. Sem mais demoras, vamos ver o que diz o enunciado da nona questão da prova da ordem. Essa nona questão vai tratar do famoso autor John Locke, que veio se opor à teoria do Hobbes, né? Hobbes é aquele autor que escreveu O Leviatã, que dizia que no estado de natureza todo homem é inimigo de todo homem. Numa outra obra, depois ele cita um autor famoso latino que diz que o homem é o lobo do homem. Então, nesse estado de natureza para Hobbes, todo homem tem direito a tudo, inclusive aos corpos uns dos outros. Contudo, John Locke, em seu segundo tratado do governo civil, ele vem enfrentar duas coisas. A primeira, ele vem tentar expor uma teoria que legitima a instituição de um governo civil, propondo que todos os homens são livres e iguais no estado de natureza. Segundo, a necessidade da instituição legítima de um governo civil, mas isso de uma forma a enfrentar a teoria exposta por Hobbes no Leviatã. Por exemplo, enquanto para Hobbes a liberdade plena do estado de natureza concedia inclusive a possibilidade de se ter direito até os corpos uns dos outros, para Locke isso não era liberdade, ele chama isso de licenciosidade. Uma verdadeira liberdade que ocorre no estado de natureza, segundo Locke, é de acordo com as leis naturais. Então existem limites morais para as ações dos seres humanos, ainda que não exista um governo civil instituído. Sem mais demoras, vamos ver o que diz o enunciado da nona questão. Questão 9. John Locke, em seu segundo tratado sobre o governo, fala da instituição de uma sociedade política onde devem vigorar não mais as leis da natureza, mas as leis feitas pelo poder civil. Portanto, nessa sociedade política, o parlamento faz as leis para que sejam cumpridas. Assinale a opção que, segundo Locke, no seu livro em referência, expressa corretamente a ideia de cumprimento e obediência às leis civis. Bom, como eu disse, para Locke, um autor posterior de Hobbes, contemporâneo, mas um pouco posterior de Hobbes, que vem enfrentar as teses de Hobbes, existem algumas diferenças entre a teoria. E essa questão específica não me pareceu tão fácil, não me pareceu que lendo apenas o enunciado da questão você conseguisse responder ela. Eu mesmo, que li Locke e inclusive trabalhei com ele num programa de pós-graduação, em filosofia, inclusive foi um dos autores que eu utilizei na minha tese, acertei ao responder, acertei a alternativa ao responder, mas ainda assim, como é uma filigrana da teoria, confesso a vocês que ainda fiquei com alguma dúvida, porque cada um desses autores trata esse tema diferentemente. Acho que para alguém que não leu o segundo tratado do governo civil, talvez essa fosse uma questão bem difícil de ser respondida. Mas com alguma sorte, ou pelo menos algumas alternativas poderiam ser excluídas. Vamos ver então o que diz a letra A. Todas as pessoas, as mais distintas e as mais modestas, estão sujeitas às leis feitas pelo parlamento, inclusive os próprios parlamentares, pois ninguém pode, na sociedade civil, isentar-se das leis que a regem. Ou seja, o examinador está dizendo aqui que Locke propõe que todas as pessoas, seja governantes ou seja governados, devem se submeter às leis feitas pelo parlamento, as leis feitas pelo Estado Civil. Essa é uma das distinções que a gente pode ter entre Hobbes e Locke, porque o soberano ele está fora do direito. Enquanto para Locke todos devem se submeter à lei, seja os governantes, seja os governados, para Hobbes, no Leviatã, o soberano fica fora do alcance da lei, e os súditos devem se submeter à lei. O espaço de liberdade em Hobbes é muito limitado, apesar de ainda haver alguma liberdade, que é exatamente aquilo que não é proibido pelo soberano. E existe uma disparidade no que diz respeito a esse princípio da legalidade entre soberano e cidadãos. Já para Locke, tanto os cidadãos quanto os soberanos, ou mesmo o poder legislativo, deve se submeter às leis que foram feitas por eles mesmos. Logo, tanto
governantes quanto governados devem se submeter à lei. Esse princípio da igualdade perante a lei é fundamental para Locke e é uma das coisas que vigora até os dias atuais. Afinal de contas, com algumas talvez sutilezas na nossa Constituição, porque a legalidade para o poder público é poder fazer tudo aquilo que a lei permite, e a legalidade para nós cidadãos privados é podermos fazer tudo o que a lei não proíbe. Na nossa Constituição hoje em dia existe alguma filigrana, alguma diferença na legalidade, mas ainda assim, tanto nós quanto os governantes, quanto o Estado, ou melhor, quanto os detentores das funções públicas, quanto o próprio Estado, devem se ater à legalidade. Locke foi então um dos filósofos iluministas que introduziu esse princípio da legalidade como fundamento da justiça em sociedade. Logo, não podemos descartar a alternativa A, mas vamos ver quais são as demais alternativas para ver se não tem uma mais correta. Diz a letra B: os cidadãos ficam sujeitos às leis do governo civil após o contrato social, mas o soberano, encarnado nos agentes do governo, não faz parte do pacto e, por isso, não deve obediência às leis que produz. Não. Essa seria uma posição mais próxima de Hobbes e certamente não é uma posição atribuível a Locke. Logo, nós vamos ter que descartar a letra B. Vamos ver o que diz a letra C. Os cidadãos e os governantes estão sujeitos às leis instituídas após o contrato social. Contudo, as autoridades religiosas, ainda que vivam na sociedade civil, não devem obediência às leis, mas sim a Deus. Bom, como eu disse, todos que vivem na sociedade civil devem obediência às leis, sejam os cidadãos, sejam os governantes ou mesmo as autoridades eclesiásticas. Logo, também podemos descartar a letra C. Vamos ver o que diz a última alternativa. Os governantes responsáveis pela administração da sociedade política e os governados devem se submeter ao império da lei. Contudo, parlamentares e magistrados estão isentos da obediência à lei para exercerem seu ofício de forma livre e soberana. Como eu disse, todos na teoria de Locke devem se submeter à lei, o que é diferente, por exemplo, se fosse cobrado o Leviatã de Thomas Hobbes. Logo, podemos também descartar a letra D e a alternativa correta nessa prova, de fato, é a letra A. O que me causou um pouco de confusão é exatamente essas pequenas sutilezas que, às vezes, num autor desse período, diverge de outro autor, como a questão do soberano em Hobbes ou das autoridades eclesiásticas. Isso me causou alguma dúvida, mas eu confesso a vocês que mesmo com alguma dúvida respondi a letra A e acertei. Acho que se você lesse todas as questões aqui, poderia se perder nessas filigranas. Contudo, ainda assim, mesmo que não tivesse lido o governo civil, havia aqui um apelo ao princípio da legalidade e à submissão de cidadãos e dos governantes a esse princípio da legalidade. As exceções aqui que seriam excluídas do princípio da legalidade são tipo um pega-ratões, né? E isso, de fato, eu acho que transforma essa questão numa questão que não é tão fácil de ser respondida como outras que já caíram na prova da OAB, e a resposta dela não estava no enunciado, como muitas vezes acontece, que você lê o enunciado e já vê a resposta da questão. Então, na questão 9 do 44º Exame de Ordem Unificado, a resposta correta é a letra A, onde cidadãos e governantes devem igualmente se submeter ao princípio da legalidade. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos que também podem ter interesse em aprender um pouco de filosofia para a prova da OAB. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.